O nosso Salvador manifestou-se em pessoa, assumindo a nossa carne com a contingência da mesma. O objetivo de Jesus era trilhar por onde o homem trilharia, uma vez que ele veio para salvar o homem. Não teria muito sentido Jesus palmilhar o terreno edênico, uma vez que o Éden já não era mais uma realidade neste planeta. Não teria sentido Jesus assumir a natureza de Adão antes do pecado, uma vez que a realidade da natureza edênica no homem também não era mais uma realidade. Jesus deveria manifestar-se tendo as ferramentas que possuiriam aqueles que ele veio salvar. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa análise de Hebreus 2. Claro que nós não vamos esgotar todo o assunto do capítulo, pois ele é muito profundo. Entretanto, alguns aspectos mais elementares nós vamos estar tratando. Hoje nós vamos avançar mais diretamente sobre a natureza humana de Jesus e ir para a conclusão deste capítulo. O meu nome é Silverino Kiel e sou fundador do IAG. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 41. Nós lemos esse texto na nossa palestra passada. A senhora White fala sobre a importante necessidade de avaliarmos Hebreus capítulo 2. Nós lemos também uma citação que está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 244, falando sobre a reverência que deveríamos ter ao palmilharmos o assunto da natureza humana de Jesus. Ela fala que é um assunto demasiado precioso e devemos ter consciência que, ao tratar deste tema, estamos pisando em solo sagrado. E uma vez mais eu gostaria de convidar você para orarmos, porque nós vamos entrar nesse assunto hoje de maneira mais completa. Oremos. Nosso bondoso Deus, amado Pai, queremos neste momento te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de avançar perscrutando os assuntos que temos perscrutado, analisando especialmente o capítulo 2 de Hebreus, que fala sobre a natureza humana do nosso Salvador. Pedimos que o Senhor nos dê, querido Pai, a iluminação do Espírito, para que não venhamos a ir além do que o texto oferece. Nos abençoe, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 2, verso 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por qual causa? Por causa da paixão da morte. Para quê? Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então era necessário que Jesus assumisse a natureza humana e esta lhe daria então possibilidades e condições de morrer. Como nós vimos no estudo passado, Jesus de fato tornou-se o maldito de Deus, uma vez que ele assumiu sobre si o pecado da humanidade. Neste momento, sim, ele tornara-se o maldito de Deus e por isso o Senhor o feriu de morte. Eu gostaria de continuar com vocês ainda em Hebreus 2, o verso 17 diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Nós vimos no estudo passado que os irmãos, aqui na verdade, são os santificados. Não são pessoas que vivem mais na deliberada prática do pecado, são pessoas que venceram o pecado, que têm as suas naturezas regeneradas. Eu quero ler para vocês agora vários textos, na verdade 9 textos do Espírito de Profecia. Eu tenho lido bastante, especialmente nesse assunto, para que não seja a minha palavra a predominar ou o meu raciocínio a prevalecer, tá? Eu quero ler um texto do Deserto da Tentação, página 22, que diz: que amor, que extraordinária condescendência! O Rei da Glória se prontificou a humilhar-se a si mesmo pela humanidade caída. Seguir os passos de Adão, tomar a natureza caída do homem e se empenharia na luta contra o forte inimigo que triunfara sobre Adão.
Então esse texto claramente afirma que Jesus tomou sobre si a natureza caída do homem. Espírito de Profecia, volume 2, página 39, diz: ao tomar a natureza humana, Cristo habilitou-se a entender a natureza das provações humanas. Texto impressionante. Ele se habilitou para entender as nossas provações, justamente Hebreus 2:18. E todas as tentações que assediam o homem, ele se identificou agora, ele experimentou. Os anjos que não estavam familiarizados com o pecado não poderiam simpatizar-se com o homem em suas provações peculiares. Estava no plano de Deus que Cristo tomasse a forma da natureza do homem caído, para que pudesse se aperfeiçoar através do sofrimento, e ele mesmo suportasse as forças das ardentes tentações de Satanás, a fim de que pudesse entender como socorrer aqueles que seriam tentados. Que texto fabuloso! Minha vontade é falar só dele, conectado a Hebreus 2:18 e 4:15 e 16. Mas eu não vou poder falar, porque senão vai se estender muito. Mas aqui está a suma, né? Jesus teve que se tornar um homem com a natureza decaída para saber o que é que nós enfrentamos. Spiritual Gifts, volume 4, página 115. Foi em obediência a Deus que Cristo tomou sobre si a forma e a natureza do homem decaído. Spiritual Gifts, volume 4, página 115 ainda, né? Era da vontade de Deus que Cristo tomasse sobre si a forma da natureza do homem caído. Manuscrito 181, ele tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa natureza pecaminosa, para saber como socorrer os que são tentados. Romanos 8:3, em semelhança de carne pecaminosa. Então esse texto aqui já diz claramente que Jesus tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Agora, Review and Herald, 11/12 de 1888, diz: suas faculdades foram reduzidas ao próprio nível das débeis faculdades do homem. Desceu ao nosso nível. Primeiros Escritos, página 150, diz: os anjos prostraram-se diante dele, ofereceram suas vidas. Jesus lhes disse que pela sua morte salvaria muitos, que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Sua vida unicamente poderia ser aceita por seu Pai, como resgate pelo homem. Jesus também lhes disse que teriam uma parte a desempenhar, estar com ele e fortalecê-lo em várias ocasiões, que ele tomaria a natureza caída do homem, e sua força não seria nem mesmo igual à dos anjos. Primeiros Escritos 152 repete a mesma ideia, que Satanás iria provar e derrotar Jesus quando ele tomasse a natureza do homem decaído. Desejado 112 diz: não obstante os pecados de um mundo criminoso serem postos sobre Cristo, não obstante a humilhação de ter tomado sobre si nossa natureza decaída, a voz do céu declarou ser ele o eterno Filho de Deus. Medicina e Salvação 181, o Sr. White também diz que Jesus tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa natureza pecaminosa. Então Jesus, meus amados, assumiu a nossa natureza pecaminosa. Entretanto, ter natureza pecaminosa não quer dizer que somos pecadores. E ele não só assumiu a nossa natureza humana, mas ele permaneceu com ela. Eu quero, antes de avançar ainda no tema, eu quero ler para vocês aqui alguns textos. O primeiro está em Manuscrito 1, de 1892, que diz: o triunfo e a sabedoria de Cristo são os de um ser humano. Em nossas considerações podemos cometer muitos erros em razão de equivocados pontos de vista sobre a natureza humana do Senhor. Quando conferimos à natureza humana um poder que não é possível ao homem possuir em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza de sua humanidade. Então, quando eu falo que Jesus teve privilégios ou benefícios que o homem não tem, destruímos a natureza humana de Jesus. E eu quero ler para vocês agora 4 textos que falam que Jesus permanece até hoje com a natureza humana. Desejado 25 diz: ao tomar nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais, um termo radical, jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós.
deu a raça caída para nos assegurar seu imutável conselho de paz. Deus deu seu Filho unigênito a fim de que se tornasse um membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Que tremendo. Ciência do Bom Viver 421 diz: Cristo levou consigo para as cortes celestes a sua natureza humana glorificada. Instrutor Jovem 28/10/1897 diz: Cristo levou sua humanidade para a eternidade. Acha-se perante Deus como representante de nossa raça. E qual foi a consequência disso, desejado de todas as nações? 669. Limitado pela humanidade, Cristo já não poderia estar mais em toda parte, em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo como seu sucessor na terra. Irmãos, que coisa mais maravilhosa! Com o intuito de parecer-se mais com aqueles que ele viera a salvar, Jesus decidiu permanecer com a natureza humana e as limitações da mesma. Em outras palavras, quando Jesus encarnou aqui neste mundo, ele decidiu fechar os olhos para a sua onipresença, para nunca mais abrir. Eu não gosto de dizer que Jesus perdeu a sua onipresença, porque um Deus não sai por aí perdendo os seus atributos. Entretanto, na encarnação, Jesus velou este atributo da onipresença e permaneceu sem utilizá-lo e permanecerá pela eternidade sem utilizá-lo. Imagina só, você tomar a decisão de fechar os olhos para se compadecer de uma pessoa cega e nunca mais abrir os olhos, sabendo que você tem o dom da visão. Pois foi isso que Jesus fez. Para parecer-se mais com a raça que ele viera remir e salvar, fechou os olhos da sua onipresença e permanecerá eternamente como um ser humano. Que amor é esse que nós não podemos, de fato, compreender? Eu quero avançar com vocês agora, analisando ainda esse tópico da natureza humana de Jesus. Antes eu queria fazer menção a este livro, Questões sobre Doutrina. Para vocês verem aí. Esse que eu tenho aqui é a edição anotada. Quem fez as notas foi o doutor George Knight. O contexto do Questões sobre Doutrina foi o seguinte: existia um pastor chamado Donald Barnhouse, que era um crítico do adventismo, e ele acabou assistindo algumas palestras de um pastor adventista, pastor Unrum, eu não me esqueci o primeiro nome dele, Unrum, eu não sei se é assim que se pronuncia, realmente eu sou muito precário no inglês, né? Não sei praticamente nada. E esse pastor Unrum fez uma série evangelística num rádio, e o pastor Donald Barnhouse assistiu e achou muito interessante ele falando sobre a justificação pela fé. E em um momento, esse pastor Barnhouse mandou um recado para ele e falou: olha, eu estou muito impressionado, eu gostei muito das suas palestras sobre a justificação pela fé. E começaram então a ter uma certa amizade, isso na década de 1950. O que acontece é que depois o pastor Unrum mandou para Donald Barnhouse um livro da irmã White, Caminho a Cristo. E ele adorou o livro até chegar à parte que fala que Jesus exige hoje a mesma obediência que exigiu de Adão antes do pecado. Todo o carinho que existia pelo pastor Unrum e a admiração que estava brotando pelo adventismo caiu por terra. Até então a igreja adventista era considerada seita, mas nunca tinha sido escrito nada sobre. Foi então quando Donald Barnhouse convidou um jovem chamado Walt Martin para escrever sobre os adventistas e colocá-lo na mesma categoria que os Mormons, Testemunhos de Jeová e outras denominações que de fato eram consideradas seitas e de fato eram seitas. Este jovem, Walt Martin, não achou que seria ético ou prudente ele escrever um livro colocando os adventistas como seita, sem ele dar a oportunidade dos líderes adventistas falar como eles criam de fato. E aí foi então que decidiram fazer uma reunião, foi convocado alguns líderes da igreja adventista para terem uma reunião com este jovem escritor de seitas e discutir alguns pontos, né? Aqui o livro lista pelo menos 4 pontos importantes, embora sejam 40 perguntas que foram feitas aos líderes adventistas. O primeiro ponto eu estou lendo na página 12 do livro, né?
que a expiação de Cristo não foi completa na cruz. Esta era uma dúvida para os evangélicos calvinistas, especialmente para Donald Bonhoeffer e Martin. O ponto 2, a salvação é o resultado da graça em junção com as obras da lei. Eles também não aceitavam isso, é a graça somente. Ponto 3, que o Senhor Jesus era um ser criado, não existente por toda a eternidade. E ponto 4, e que na encarnação ele participou da natureza humana pecaminosa. E aí até aqui embaixo, o pastor George Knight até coloca o assunto mais problemático com o qual os adventistas tiveram que lidar com o Alt Martin foi a natureza humana de Cristo. Então esse foi o tópico mais problemático. Porque para os evangélicos, quando ele ouviu um adventista falando que Jesus assumiu a natureza pecaminosa, ele já acreditava naquele momento que Jesus era um pecador e que logo os adventistas criam que Jesus tinha pecado. Mas eu queria ler para vocês, nesse momento, a página 140 do livro Estudos Bíblicos, a versão mais antiga, para vocês perceberem qual era a visão da denominação até a década de 1950. A visão era a seguinte, página 140 a 141. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. Irmãos, isso aqui era um livro oficial da igreja. Ó, Estudos Bíblicos, tá vendo? Era um livro oficial da igreja. E aqui está falando que Jesus assumiu, ao participar de sua humanidade, assumiu a nossa natureza humana caída. Senão, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Hebreus 2,17. Não seria como nós em tudo tentado. Não venceria como temos que vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessitava e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta do pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, Jesus herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza humana pecaminosa. Do outro lado divino, desde a própria concepção, foi gerado e nascido do Espírito. E tudo isto foi feito para colocar a humanidade num plano vantajoso e demonstrar que, da mesma maneira, todo o que é nascido do Espírito pode obter idêntica vitória sobre o pecado, mesmo em sua natureza pecaminosa. Assim, cada um tem de vencer como Cristo venceu. Sem este nascimento não pode haver vitória sobre a tentação, nem salvação do pecado. Então, um livro oficial da igreja que deixa claro que a denominação acreditava que Jesus assumiu uma natureza humana caída pecaminosa. A página 212 do mesmo livro diz o seguinte, olha só que tremendo, quem é que crê em natureza pré-lapsariana? A igreja de Roma é chamada Babilônia, e sua religião foi o restabelecimento da religião da antiga Babilônia. Ela tem pretensão a um sacerdócio com poderes e privilégios excepcionais, justamente como se fazia a antiga Babilônia, pelo dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, nega Babilônia haver Deus em Cristo assumido a mesma carne do homem caído, exatamente como fazia a Babilônia antiga. Então esse livro diz que, na verdade, quem acredita que Jesus assumiu a natureza de Adão antes do pecado é Babilônia. Será que temos nós acreditado nisso? Quero ler aqui também sobre o movimento da carne santa, o perfeccionismo. Existe uma falta de compreensão tão grande sobre o perfeccionismo. Eles falam que quem crê que Jesus teve natureza pecaminosa e crê na vitória sobre o pecado são perfeccionistas. Aqui, justamente, o Dr. Herbert Douglas fala sobre o movimento da carne santa, que também está em Mensagens Escolhidas, volume 2, a partir da página 31. Ele foi enviado para combater em Indiana este crescente mal que já estava dominando praticamente toda uma união. E aqui são as palavras do pastor Herbert Douglas comentando o que aconteceu. Na reunião campal de Indiana, realizada em 1900, Steve Haskell fez o melhor que pôde para anular esta heresia, que se estendia por toda a associação. Na verdade, toda uma associação estava envolvida com isso.
Em uma carta a Ellen White, que na época estava na Austrália, o pastor Haskell afirmou, agora abre aspas, ele vai citar as palavras do próprio pastor Haskell: quando declaramos crer que Cristo nasceu em humanidade caída, eles imaginavam que críamos que Cristo pecou, apesar de havermos declarado nossa posição de maneira tão clara que parecia não haver quem pudesse interpretá-la mal. Então aqui era o pastor Haskell se comunicando com a irmã White, falando, né, que ele apresentou que eles acreditavam que Jesus assumiu a natureza humana pós-lapsariana, pecaminosa, e eles, por isso, acreditavam que Jesus era um pecador. Olha só a continuidade. O argumento teológico deles sobre este aspecto específico parece ser, agora ele vai citar o argumento daqueles que criam no perfeccionismo, ele vai citar o argumento daqueles que criam na experiência do jardim, ou seja, é uma longa história, a experiência do jardim é que eles acreditavam que poderiam, em vida, nesta terra, ter a carne glorificada que Adão teve antes do pecado. Essa é a experiência do jardim. Então agora ele cita as palavras de quem cria nesse movimento. Creem que Cristo tomou a natureza de Adão antes do pecado. Revestiu-se assim da humanidade conforme ela era no jardim do Éden. A resposta da irmã White para este ponto e alguns outros, que eu não vou ler aqui, que são muitos, ela responde em 1901 para o pastor Haskell: não há um único fio de verdade em todo este tecido. Ou seja, até mesmo no aspecto de que Jesus assumira a natureza de Adão antes do pecado. Não há um único fio de verdade em todo esse tecido. Agora volta aqui comigo no Questões sobre Doutrina, eu quero analisar com vocês aqui. Então nós vimos aqui, já dei um spoiler aqui, que o aspecto mais difícil que os que estiveram envolvidos no Questões sobre Doutrina em 1957 lidaram foi a natureza humana de Jesus. Porque na concepção dos evangélicos, os adventistas todos criam que a natureza humana de Jesus era pecaminosa. E isso, naturalmente, colocaria os adventistas como seita. E durante esse discurso, é claro que o próprio George Knight reconhece no livro, na edição anotada, que os delegados adventistas foram desonestos e mentiram para Walter Martin, que não foram verdadeiros. Olha só, a página 13 diz o seguinte: este foi um problema real, a natureza humana de Jesus pecaminosa. Este foi um problema real para os delegados adventistas, uma vez que, em pesquisa recente entre vários líderes, o próprio Fromm, que foi o grande organizador de tudo aquilo, havia descoberto que quase todos os líderes da igreja adventista acreditavam que Jesus tinha uma natureza humana pecaminosa. O próprio Fromm, e aqui está registrado num livro da Casa Publicadora, fez uma pesquisa para saber se isso era assim mesmo, e ele descobriu que quase todos os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, até 1957, criam na natureza humana pecaminosa. Além disso, a edição de 1957 do livro do pastor Brason, O Drama de Todas as Eras, que era um ex-presidente da Associação Geral, afirmava claramente que na encarnação Cristo tomou sobre si carne pecaminosa e que ele precisava ter aceito a natureza pecaminosa do homem. Então mesmo este ex-presidente havia escrito esse livro endossando que Jesus tinha assumido uma natureza humana pecaminosa. Posteriormente, o pastor Brason voltou atrás nessa sua compreensão. Ok? Agora, voltando aqui ao foco do tema. Fromm, então, Leroy Fromm, que muitas pessoas dizem até que ele é um jesuíta, né? Foi um jesuíta, na verdade, que ele já morreu. Ele descobriu que quase todos os líderes criam na natureza humana de Jesus pecaminosa. E interessante que aqui o próprio Knight, aqui na página 13, embaixo, ainda diz: afinal de contas, uma vez que nenhum adventista estava ensinando que Cristo havia pecado, aqueles irresponsáveis que foram classificados de extrema lunática do adventismo. Então, para o pastor Don Bonhoeffer e Martin, eles falaram que sim, existiam alguns no adventismo que criam e ensinavam isso, mas eram a extrema lunática. Olhem só aqui na página 15 diz: o descontentamento de Andreessen começou a aparecer com a edição da revista Eternity em setembro de 1956.
Nela, aqueles que adotavam a posição dele sobre a natureza pecaminosa de Cristo foram classificados como pertencendo à extrema lunática do adventismo. Na página 14, diz o seguinte: quer Frum e seus colegas estivessem ou não dispostos a admitir o ponto de vista sobre a natureza humana de Cristo, que expuseram foi uma genuína revisão da posição sustentada pela maioria da denominação antes da publicação do livro Questões sobre Doutrina. Então, na página 13 diz que a maioria dos líderes criam assim. Página 14 diz que a maior parte da denominação cria que Jesus tinha uma natureza humana pecaminosa, e todos estes foram chamados de extrema lunática. Aqui na página 13, novamente aqui embaixo, a natureza de Cristo durante a encarnação, no apêndice dos escritos de Ellen White, palavras de George Knight, os autores do livro acrescentaram um título que Cristo assumiu a natureza humana sem pecado. Ok? É ele fazendo a observação aqui. Este título é problemático, pois implica que esta era a ideia de Ellen White, quando de fato ela foi bem enfática em declarar repetidamente que Cristo tomou a natureza humana pecaminosa e que tomou sobre si a natureza humana caída, sofredora, degradada e contaminada pelo pecado. Então o próprio Knight afirma que esta era a compreensão de Ellen White, que Jesus tomou a natureza humana pecaminosa, caída, sofredora, degradada e contaminada pelo pecado. A partir da página 440, George Knight ele vai citar esse texto na íntegra. Eu vou ler ele com vocês. Então, só para ir fechando esse raciocínio aqui na introdução do livro, o que aconteceu é que para Martin não escrever um livro colocando os adventistas como seita, eles mentiram, essa foi a verdade. Começaram a dizer coisas que não eram uma realidade. Quanto ao dom profético, eles falavam que Ellen White era a escritora mais proeminente e proativa do adventismo, mas não mencionaram a questão de ela ser a profeta da igreja, entre outras coisas, a expiação. Não, nós não cremos que a expiação aconteceu em 3 fases, pátio, santo e santíssimo, ou que Jesus fez na cruz, o que faz em nós e o que fará por nós. Não, não cremos nisso, nós cremos na expiação completa na cruz. Entretanto, esta era uma revisão equivocada da visão doutrinária adventista quanto à expiação de Cristo. E isso não foi diferente quanto à natureza humana. É triste pensar que meia dúzia de delegados, porque foram 5 ou 6 que fizeram parte desta reunião, destruiu com as bases adventistas. E o resultado hoje é que nem a maioria das pessoas não sabem por que existe essa fragilidade doutrinária. Antigamente o povo adventista era responsável por fazer as pessoas tremerem, por ser o povo da Bíblia. Não discute com o adventista não, que ele vai te convencer a ser um adventista. Hoje o adventismo praticamente virou uma igreja evangélica. Não tem mais a exclusividade doutrinária. Então nós precisamos nos questionar quanto ao nosso passado. Eu quero ler para vocês agora o apêndice B, onde existe uma série de textos da senhora White que o próprio pastor George Knight documentou. É um livro da igreja. Então, se você quer saber qual era a posição de Ellen White, você que talvez nesse momento aí esteja aqui cá na sua cadeira, nossa, é muita heresia para um vídeo só. Se você quer saber a posição oficial da nossa profetisa, leia o livro Questões sobre Doutrina a partir da página 435, que eu vou começar a ler alguns fragmentos aqui agora. E eu vou ser imparcial, eu vou ler todos os fragmentos que eu grifei. Eu quero ler o primeiro, que está no Sinais dos Tempos, 30 de julho de 1896, que diz o seguinte: ao contemplar a encarnação de Cristo em humanidade, ficamos desconcertados diante de um mistério insondável que a mente humana não pode compreender. A divindade e a humanidade de Cristo misteriosamente combinaram-se. O homem e Deus tornaram-se um. Então está falando da natureza humana de Jesus e da natureza divina se fundiram. Agora eu quero ler outro aqui para vocês, que está no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1113, que diz: foi a natureza humana do Filho de Maria mudada de modo a tornar-se a natureza divina do Filho de Deus? Não. As duas naturezas combinaram-se misteriosamente numa só.
o homem Cristo Jesus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Este é um grande mistério, mistério que não será compreendido pleno e completamente em toda a sua grandeza antes que se realize a transladação dos remidos para o céu. Não podemos... Ok? Esse aí é o comentário bíblico. Agora eu quero ler da Review and Herald, 1º de outubro de 1889. Não podemos explicar o grande mistério do plano da salvação. Jesus tomou sobre si a humanidade, a fim de que pudesse alcançar a humanidade. Não podemos, porém, explicar como a divindade se revestiu da humanidade. Agora, na Review de 15 de junho de 1905, ele velou sua divindade com o manto da humanidade, mas não se separou da sua divindade. Agora, esse daqui é a Review de 18 de 1890. Em Cristo combinam-se divindade e humanidade. A divindade não se degradou ao descer à humanidade. A divindade reteve o seu lugar, mas a humanidade, unindo-se à divindade, resistiu à mais violenta prova e tentação no deserto. Review de 5 de junho de 1887. Apresenta-nos suas duas naturezas, a divina e a humana. Continuou sempre como Deus, mas não se apresentava como Deus. Valera as demonstrações da sua divindade que motivavam a homenagem e admiração do universo de Deus. Ele era Deus enquanto esteve na terra, mas despiu-se da forma divina, substituindo-a pela forma e aspecto humano. Era Deus, mas renunciou por algum tempo à glória da forma divina. Comentário Bíblico, volume 5, página 1013. Quando Cristo foi crucificado, foi a sua natureza humana que morreu. A divina não sucumbiu na morte. Isto teria sido impossível. Eu li esses vários textos da página 436 e 437 do Questões sobre Doutrina. Eu vou ler agora da página 438, justamente aquele título que ele fala que foi problemático. Ele menciona lá na introdução, que diz: o título número 3 tem sido visto como problemático porque implica que Ellen White acreditava que Cristo tomou a natureza humana sem pecado, quando de fato ela reivindicava o oposto. Por exemplo, em 1896 ela escreveu que Cristo, ele cita agora a Review de 15 de dezembro de 1896, que Cristo tomou sobre si a nossa natureza humana pecaminosa. Novamente, ela viria a escrever em 1900, quando ela registrou que ele tomou sobre si a natureza humana caída, sofredora, degradada e corrompida pelo pecado. Isso está registrado no Instrutor Jovem, de dezembro de 1900. Enfim, aí segue dizendo, segue trazendo muitas outras informações no que diz respeito à natureza humana de Jesus. Eu sei que pode ter ficado maçante, mas o meu objetivo foi simplesmente só ler mesmo, para que não houvesse o meu raciocínio em cima de toda essa situação. Então, o nosso Salvador tornou-se humano para saber o que é viver a vida na humanidade. Eu quero avançar com vocês, concluindo o capítulo 2 agora, versículo 10, 2:10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, o Pai, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ou seja, o príncipe é Jesus, o deles aqui, filhos. Porque assim o que santifica, Jesus, como os que são santificados, os filhos, são todos de um, o Pai, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então Jesus não tem vergonha de chamar de irmãos os filhos que são santificados, dizendo, agora cita Salmo 22, 22, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Os filhos são os irmãos, são santificados. Verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tem o império da morte, isto é, o diabo,
1 Coríntios 15, 55 e 56. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão do pecado. Porque, na verdade, ele não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência ou a natureza de Abraão. Então aqui já vai deixando claro qual descendência ele assumiu. Por isso, pelo fato de ele ter tomado a descendência de Abraão, convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. A palavra socorrer aqui, eu até pesquisei ela, é interessante, que no grego é uma palavra que quer dizer um grito e correr. Ou seja, então socorrer é quando alguém grita pedindo socorro, alguém corre em auxílio àquela pessoa. Então, quando nós gritamos diante das nossas agruras, Jesus vem até nós para nos socorrer, para nos salvar. Salmo 8, verso 5, fala que Deus tornou o homem o governante deste mundo. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E não só isso. 1 Pedro 2, 19 diz que aquele de quem alguém é vencido, do tal também se faz servo. E nós sabemos que, infelizmente, Satanás venceu Adão. Adão, então, se torna servo de Satanás, vivendo no reino de Satanás. Lucas 4, 6, Satanás diz para Jesus: se você se prostrar e me adorar, todo esse reino eu te dou, pois a mim foi dado e eu dou a quem quiser. João 12, 31 também fala sobre que Jesus fala aí, vem o príncipe desse mundo e nada ele tem em mim. Ou seja, o planeta Terra se tornou a jurisdição do homem e nós não poderíamos pagar essa dívida. Eu gostaria de ressuscitar para vocês uma lei levítica que está em Levítico 25. Olhem aí comigo Levítico 25. Eu vou ter que começar a usar óculos porque eu estou sofrendo aqui para ler. E a minha leitura já não é essa coisa toda, mas eu uso óculos para leitura, né? Estou tentando aqui ficar sem, mas está me prejudicando. Mas Levítico 25, verso 24, diz o seguinte: portanto, em todas as terras da vossa possessão darei resgate à terra. Quando teu irmão, e eu quero aplicar aqui esse irmão para Adão, quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. E se alguém não tiver o resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará sua possessão. Então, uma pessoa que perdia suas posses para alguém, poderia vir um remidor e fazer a aquisição daquela área e devolver para o seu antigo dono. O verso 48 diz: depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar, ou seu tio, ou seu filho, e aí segue dizendo vários graus de parentesco. Então, Adão perdeu este planeta para Satanás. E qual é o resultado disso? Que nós não teríamos condições de pagar essa dívida. Então Jesus foi o nosso resgatador, que veio e pagou a nossa dívida, porque o pecado tem paga, o salário do pecado é a morte. Jesus conseguiu pagar essa dívida e nos outorgou a possibilidade novamente de reaver a nossa herança. E não só isso, eu gosto muito dessa parte aqui de Hebreus capítulo 2, verso 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para quê? Para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. O 4,15 amplia essa ideia, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus, meus amados, ele assumiu a nossa natureza para experimentar aquilo que nós experimentamos.
Não pensem que Jesus é um ser que não sente o que você sente. Não pensa que Jesus não sente o peso da sua tentação, o peso daquilo que é lutar contra o pecado. Ele tornou-se homem justamente para poder, na humanidade, sentir o peso da nossa tentação. Ele sabe exatamente o que é passar uma noite, muitas vezes sem dormir, por causa de algum problema. Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser negado, ele sabe o que é perecer de fome. Ou seja, tudo aquilo que nos atinge, atingiu também o coração do nosso Salvador, não somente na mesma intensidade, mas numa intensidade multiplicada. A senhora White fala que Jesus as enfrentou com 100 vezes mais de força. Então é justamente um Salvador que pode salvar perfeitamente. Nunca se esqueça que as lágrimas que você rola e o sangue que você derrama, Jesus também derramou e Jesus também chorou. E ele fez isso para identificar-se com aqueles que ele vier a salvar. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade que nos foi dada de avançar uma vez mais no seu lar e vocês estarem nos prestigiando. Peço que, se puder, nos ajude compartilhando este estudo, nos ajude também clicando aí no joinha, clicando no sininho, se você ainda não é inscrito. Se puder, inscreva-se no nosso canal. No nosso próximo estudo, nós vamos avançar para Hebreus capítulo 3, onde Paulo começa agora a apresentar Jesus como sendo superior a Moisés. Nós sabemos que no capítulo 2 ele é apresentado como inferior aos anjos. Entretanto, sendo inferior aos anjos, ele não foi inferior a Moisés. E vamos avançar nessa bela jornada até o capítulo 13. Eu agradeço a vocês pelo carinho e pela companhia e até o nosso próximo encontro. IAG, juntos avançaremos.